todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e que se sintam muito à vontade. Queremos, em primeiro lugar, convidar ou deixar um recado da casa para o dia 13 de dezembro, que será o nosso brechó e a feira de doces. Quem tiver interesse pode participar, que é um evento muito gratificante para a nossa casa. E essa noite temos a alegria de ter conosco o nosso palestrante Milton Crespo, que vai falar sobre o livre-arbítrio e a liberdade de escolha. E assim, então, vamos, nesse momento, nos asserenar, fechar nossos olhos, sentir essa energia que está aqui nessa casa para nos harmonizar, sentir também a nossa paz interior, para que possamos assim interiorizar os pensamentos e as palavras que serão hoje colocados pelo nosso expositor, que certamente será para a nossa evolução, para o nosso conhecimento dessa doutrina que tanto nos consola e que nos faz entender a real necessidade da nossa evolução nesse mundo, nessa nossa vida. Também assim queremos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso mentor espiritual da casa e tudo que está em nossa volta. Em teu nome, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Como já falaram, recebido antes aí na porta. Então, me desculpem a minha voz, estava comentando agora com o pessoal ali. Eu estou me recuperando de um pequeno problema de saúde, né? Mas eu vou tentar conversar, falar da maneira que todos possam entender, tentar ser o mais compreensível possível. É uma alegria muito grande, mais uma vez, em poder estar nessa casa que tão bem me tem acolhido todas as vezes que aqui venho para expor ou em eventos, né, de reuniões, de UME ou outros eventos afins. É sempre uma alegria muito imensa. A energia que eu sinto nessa casa, ela me revigora, ela me faz muito bem. E por isso eu faço sempre questão, toda vez que eu sou convidado, não, lá eu tenho que ir. Eu fico muito feliz com isso. Muito bem. Então, iniciando o tema escolhido para hoje, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então, para que nós possamos entender, é importante ter um pequeno introdutório, para que a gente possa entender o significado desses termos. Então, liberdade é fazer o que se quer. Mas existem três opções, três tipos, vamos dizer assim, de liberdade. É a liberdade de agir, né? Que, então teremos a liberdade da ação. Segunda, é a liberdade, então, fazer pensar, né? Então teremos ali, então, a liberdade da razão. E a terceira, então, fazer querer. Então, temos ali a liberdade da vontade. Então, toda a liberdade, ela de ação, né, quando nada ou ninguém me impede de agir,
são leis, normas, questões territoriais, políticas, ela é sempre relativa, ela é limitada. Então podemos ver aqui que toda a liberdade, ela tem um limite. E esse limite, muitas vezes, é a nossa própria razão. Então eu tenho essa liberdade da razão, ou pensar o que se quer, sem nenhuma outra limitação, além de si ou da própria razão. Depende, então, ali do conhecimento, né, que se tem, o conhecimento adquirido. E ela só obedece a si mesma. Né? A razão só obedece a si mesma, porque ela é livre. Então, a vontade de fazer o que quer, ela se traduz em nosso livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio é fazer o que se tem vontade. Porém, se fizermos as nossas escolhas, sempre precisamos medir as consequências. Pois somos os responsáveis por tudo que fizermos, por todos os nossos atos, tudo. Então, Paulo de Tarso, ele já, em uma de suas cartas, ele coloca assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém ou é lícito. Ou seja, nem tudo me convém eu fazer. E nem tudo é legal. Está nas leis que regem, né, no caso, a humanidade. Né? Existem leis civis e existem as leis naturais, as leis divinas. E elas devem ser respeitadas. Porque senão vira tudo uma confusão. Então somos livres para fazer tudo o que quer, desde que não prejudiquemos ninguém, nem a nós mesmos. Então nós somos livres em nossas escolhas, e delas depende de sermos felizes ou não. Então quando nós escolhemos fazer alguma coisa, eu tenho que pensar antes, eu tenho que usar a minha razão e pensar: isso aqui vai ser bom ou não? Isso vai me prejudicar ou não? Isso vai me trazer felicidade ou não? Sempre devemos ter essa reflexão. Isso vai prejudicar alguém? Vai causar algum dano a outro? Então está na hora de pisar no freio. Não. Então a faculdade então, de discernir, ela contribui para a responsabilidade dos atos praticados. Podemos aceitar ou repudiar as más inspirações que nos chegam. O livre-arbítrio, então, ele nos dá essa dimensão dos resultados das ações praticadas. Vejam bem, as inspirações que nos chegam. Quem nos inspira? Lá, não me lembro agora a questão, mas no livro dos Espíritos, está lá. É perguntado, né? Kardec pergunta: os espíritos influenciam ou têm alguma influência em nossas vidas? E os espíritos respondem: sim. Na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Mas eles são sutis. Eles nos inspiram de uma maneira que
nós tomamos aquela ideia como sendo nossa. Mesmo não sendo. É a inspiração. Muitas vezes a intuição. Sempre se diz assim, o aluno, quando está preparado, aparece-lhe o mestre. E eu também tenho um outro que eu digo assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas o mestre, então, ele ensina e orienta e aponta os caminhos. Esse mestre, esse ditado, ele orienta e aponta os caminhos. Mas ele não realiza o trabalho que nos cabe a cada um de nós. Nós somos os responsáveis. Somos nós que devemos decidir se fazemos ou não fazemos. A responsabilidade é nossa. Então, todos os nossos atos, eles geram uma consequência. E o responsável dessas consequências somos nós mesmos quando nós as tomamos. Essas decisões, muitas vezes equivocadas. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro ele é construído todos os dias, através de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissolúvel do ser inteligente, e é o livre-arbítrio. A evolução, então, ela é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimentos em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico, religioso. O espírito ele adquire conhecimentos novos através das experiências, vivências que todos nós temos nesta atual reencarnação, quanto nas anteriores. Não somente nas reencarnações, mas entre o período de erraticidade, entre uma reencarnação e outra. Nós adquirimos experiências e conhecimentos. E esses conhecimentos, aumentam ou diminuem os nossos limites. Então, ao somar esses conhecimentos novos, o ser, ele modifica a visão que tem de si mesmo, dos outros, do mundo e de Deus. Ou seja, amplia a sua consciência, ele evolui. O conhecimento e o comportamento resultantes das situações enfrentadas, elas delimitam um caminho próprio para cada ser inteligente. De acordo com as suas escolhas, ele tem experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes, que desenham uma sequência própria que lhe confere a individualidade. Somos seres individuais. Se alguém perguntar quem é a Annelise, e eu vou responder, a Annelise é a soma de todas as suas experiências, a soma de todos os seus conhecimentos, de todas as suas vivências. Só a Annelise viveu as experiências dela. Assim como o amigo Benoni, João, todos nós somos indivíduos porque nenhum vive as experiências do outro. Quando acontece um crime,
Muitas vezes nós ouvimos falar reconstituição do crime. Não há reconstituição do crime. Não é possível. Não, mas eles vão lá e fazem lá uma simulação. Simulação. Mas a reconstituição do crime é impossível. Porque teria que ser exatamente igual como foi. Com os mesmos atores. As mesmas vítimas. Não é possível. Reconstituir. Fazer de novo. Não. Não se faz. Acontece uma única vez. Nesta reencarnação, nas reencarnações anteriores, em todas as épocas da história, desde quando fomos criados, simples e ignorantes, até o dia de hoje. Ninguém de vocês aqui viveu as experiências de outro. Não é possível. Somos indivíduos por causa disso. E essa individualidade é que nos identifica. Entretanto, como as experiências vividas elas são limitadas, o que o espírito sabe também é limitado. As dificuldades apresentadas na superação de algumas situações indicam as limitações do espírito. Então, a solução, o conhecimento capaz de resolver as dificuldades, no entanto, não se encontra pronta. Deve ser construída, adaptada às características únicas da situação e das pessoas envolvidas. A construção da resposta se faz da própria experiência do espírito ou da experiência acumulada pelo outro, encarnado ou desencarnado, que será adaptado ao edifício de conhecimento do espírito, de acordo com a sua capacidade de raciocínio, seus sentimentos, seus valores e seu entendimento. É a liberdade de escolha que determina quais segmentos de conhecimento, tanto em qualidade como em quantidade, serão assimiladas e como serão acomodadas e equilibradas em relação aos conhecimentos que já constituem o ser de forma coerente para sustentar comportamentos. Eu falei que ninguém vive as experiências do outro, mas as experiências do outro podem me auxiliar como exemplo a ser seguido ou não. Pode ser um bom exemplo, pode ser um mau exemplo. Então posso utilizar a experiência, mas não viver essa experiência. Posso utilizar. E não está errado, está correto. Aquela lubrificadinha. Então, o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, sofre influência dos chamados paradigmas da cultura, da inteligência e da contingência que podem potencializar ou dificultar o seu exercício pleno. As influências sobre o livre-arbítrio são, em primeiro lugar, relativas ao conhecimento alcançado. Quanto maior o domínio sobre um segmento de conhecimento, tanto maior será o entendimento e a responsabilidade sobre as decisões. As decisões tomadas por uma pessoa no exercício de seu livre-arbítrio podem alterar, potencializar ou limitar o exercício do livre-arbítrio de outra pessoa. Limitação.
eu tenho toda a liberdade do mundo a fazer, agir, pensar o que eu quiser. Quando eu estiver isolado em um ambiente aonde não haja outro indivíduo. Somente eu. E mesmo assim, ela se limita. Porque uma ação minha pode resultar em prejuízo a mim mesmo. Mesmo assim, ela é limitada. Perceberam? No momento em que outro indivíduo ou mais adentrarem aquele ambiente, começam os direitos, as liberdades deles. E aonde começar o direito, a liberdade do outro, começam os meus deveres. É o limite. E assim os outros também têm que respeitar a minha liberdade. Então sempre tem um freio. E para organizar tudo, existem então as leis. Então a inteligência, como capacidade de resolver problemas, determina uma ou algumas abordagens preferenciais que selecionam o que será considerado como problema, as respostas alcançadas e os caminhos que serão utilizados. Se há facilidade por um lado, por outro, limitam-se as opções. A forma pela qual a cultura, associada às características biológicas, estruturou a inteligência, direciona a solução do problema. Há ainda, afetando o livre-arbítrio, as chamadas contingências, entendidas como incertezas sobre se uma coisa acontecerá ou não, o que pode ou não suceder, o eventual, o incerto, determinado por variáveis fora do controle da vontade da pessoa ou grupos envolvidos. Quando eu decido fazer alguma coisa, ou em grupo nós decidimos fazer alguma coisa, há sempre essa questão da incerteza. Vai dar certo? Não vai? Vai ser favorável? Não vai? Então sempre tem o contrapeso, né? Nós temos que contrabalançar. O espírito que reencarna se submete a algumas condições pelo fato de estar na Terra, que também afetam o exercício do livre-arbítrio. A alimentação, o sono, o envelhecimento, o incerto, determinado por variáveis fora do controle da vontade da pessoa, né? Que já havia falado. Então, além disso, tem as limitações do físico, da visão, da audição, as formas de comunicação, as condições do meio ambiente, etc. Então, dentre esses conceitos fundamentais que compõem o núcleo do espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite de seu conhecimento e responsável na medida de seu entendimento. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher, sempre terá um limite. Ele é conforme o avançar, conforme nós evoluímos, conforme nós aumentamos o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas, o nosso livre-arbítrio, ele também
se amplia. Por quê? Nós sabemos se isso dá certo, se não dá certo, pelas nossas experiências vividas. Temos vários exemplos, né? Que as pessoas, eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para fazer... Não, você é livre, você faz. E quando chega alguém e diz assim, aqui é o teu limite, aqui começa a liberdade do outro, esperneia, grita, não. A Constituição, o estatuto disso, o estatuto daquilo, me dá tal liberdade, me dá o direito a tudo isso aí. Mas, dá o direito, sim. Mas quando nós olharmos o Código Civil, em qualquer país, não estou falando só do Brasil, os estatutos tal, o estatuto aquele, estabelece os direitos, mas também estabelece os deveres. Mas os deveres não me interessam. Eu não quero saber dos meus deveres, eu quero saber dos meus direitos. Acontece, meu querido, que o outro também tem direito. E aonde começa o direito do outro, começa o teu dever. Senão, uma sociedade não vinga, vira um caos, a sociedade não sobrevive. Então, sempre haverá uma limitação. Quanto mais avançarmos em conhecimento, seja ele científico, filosófico, seja ele qual for, esse conhecimento, mas principalmente moral, mais amplo será o nosso conhecimento, mais amplo será a nossa liberdade. Porque nós iremos compreender melhor todas essas questões da alma, do espírito. E aí sim, nós seremos felizes. Estaremos transitando, primeiro, desse mundo de provas e expiações em que nós vivemos hoje, para um mundo de regeneração, onde nós estamos a passos largos. E após, nesse mundo de regeneração, obviamente, ainda haverá um mal. Ainda seremos limitados pela matéria. Sofreremos essas adversidades e tudo mais. Mas o bem já será prevalecente. Haverá mal? Haverá. Mas não na intensidade que nós conhecemos hoje. Depois desse mundo de regeneração, iremos para um mundo feliz, aonde nós iremos então compreender melhor o que é felicidade, porque inclusive a felicidade ela é relativa. Nesse mundo ela é relativa e nós não temos noção ainda do que é a felicidade real. Ainda não. Nós não atingimos ainda esse padrão. Nós iremos atingir. Cabe a cada um de nós melhorarmos o nosso padrão vibracional, para que o padrão vibracional de todo o orbe terrestre também se eleve.
E assim, essa transição seja mais tranquila, mais rápida, e que alguns de nós, talvez nesta reencarnação, ainda poderemos viver. O cabelinho já está branco, o outro já está faltando. Não sei se eu chegarei lá. Mas, quando eu retornar, e eu retornarei, como todos nós retornaremos, eu quero ver esse mundo. E eu quero ver todos vocês ali também. E quero abraçar todos da mesma forma, como eu sempre abracei. Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade me deram de estar aqui e trazer um pouquinho daquilo que estudamos, que buscamos entender, trazer para vocês também. Muito obrigado. Nesse momento, mantendo-nos asserenados, harmoniosos, com pensamento elevado, direcionemos os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento por podermos estar aqui, vivendo este momento. Um momento que é tão glorioso. É um momento da transformação moral, espiritual no planeta Terra. Que possamos ser esses obreiros da última hora. Mestre Jesus, envia teus mensageiros de amor, de paz. Atendei aos nossos irmãos em necessidade, principalmente aqueles que mais sofrem. Neste momento, poderosas energias, fluidos revitalizantes, que a espiritualidade maior traz dos confins do cosmos infinito, transforma em bálsamo, em remédio e derrama sobre nós, aliviando as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Cada um de nós sabe aonde a dor nos incomoda. Pedir lhe será dado. Batei a porta e ela se vos abrirá. Que essas boas energias, esses bons fluidos adentrem no vosso corpo, alcançando todo e qualquer órgão, cada célula que possa estar em desarmonia, causando desconforto, restabelecendo as suas verdadeiras funções, trazendo alívio. Sintam essas boas vibrações, esses bons fluidos agirem. Que estas boas vibrações, esses bons fluidos, essas energias tão benfazejas e revitalizantes possam ser suficientes e necessárias até um próximo encontro. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança, levando conosco essas boas energias para distribuí-las aos nossos entes queridos que nos esperam,
que eles também possam usufruir, serem beneficiados. Que essas boas energias, essas boas vibrações possam se expandir em forma de luz e alcançar todo e qualquer lugar, todo rincão, qualquer rincão deste município e de suas adjacências, aonde mais se fizer necessário, trazendo alívio e conforto. Que essas luzes possam servir de farol, de guia para os nossos irmãos desencarnados, que assim como nós necessitam de auxílio e vêm buscar esse auxílio aqui nessa casa. Uma boa noite a todos. Sigam com a paz do Mestre Jesus, que seu amor seja para nós o nosso conforto, a nossa calma. Sua luz nos ilumine hoje e sempre.